Olá, pessoal. Vamos tratar então agora do artigo 144 do Código Tributário Nacional. O artigo 144, ele trata da aplicação da lei, ou de qual lei é aplicável ao lançamento. Ele parece ter disposições contraditórias. O parágrafo primeiro parece contradizer o caput. O caput diz: o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então, se a obrigação nasce em 2018 por conta de fatos que acontecem em 2018, os seus contornos, quanto é devido, a quem é devido o tributo, enfim, o lançamento, quando efetuar o lançamento dessa, quando a autoridade fizer o lançamento dessa obrigação, transformando-o em crédito, ele utilizará nessa tarefa a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Se a lei que criava o tributo foi alterada ou revogada, mas quando o fato gerador aconteceu, ela estava em vigor, será ela que será aplicada. Trata-se aqui de uma ideia básica decorrente do princípio do tempus regit actum. Os atos são regidos pela lei vigente ao tempo em que eles são praticados. Se a pessoa importou em 2018, ela estará devendo o tributo incidente sobre essa importação à luz das normas que vigoravam em 2018. Se ela era proprietária de um veículo em 2020, ela é devedora do imposto de 2020 pela legislação vigente em 2020. Então, as leis, elas incidem sobre os fatos e os fatos são regidos pelas leis vigentes ao tempo em que eles acontecem. A única exceção a isso seria uma norma mais benéfica em matéria de penalidade, em virtude do que dispõe lá o artigo 106 do Código Tributário Nacional. Se for uma norma mais benéfica em matéria de penalidade, ela retroage. Então, se for o lançamento de um tributo e de uma multa, uma lei posterior que reduz a multa, ela é aplicada na atividade de lançamento. Mas tirando essa exceção que decorre do artigo 106 do CTN, nos outros casos todos, o lançamento, mesmo feito alguns anos depois da ocorrência do fato gerador, ele aplicará a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador, ainda que ela tenha sido alterada ou modificada ou revogada. Dentro da ideia, repito, do tempus regit actum. Então, se um fiscal, em 2010, descobre que em 2006 um banco não pagou a CPMF, o fiscal vai fazer o auto de infração cobrando a CPMF daquele banco, aplicando a legislação vigente em 2006, ainda que a CPMF tenha acabado em 2007. Mas quando o fato aconteceu em 2006, a lei impunha o pagamento da CPMF e será essa lei que o fiscal aplicará no lançamento da CPMF devida em 2006. E aí onde é que aparece a aparente contradição? No parágrafo 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Por que há uma aparente contradição? Porque o caput diz que se aplica a lei vigente na data do fato gerador e o parágrafo 1º diz que se aplica a lei vigente na data do lançamento, posterior à ocorrência do fato gerador. A legislação que, posteriormente à ocorrência do fato, tem instituído novos critérios, etc. Então há uma aparente contradição, mas ela é só aparente. E aqui entra em cena a importância daquela discussão que se teve em torno do artigo 142 e da natureza do lançamento, se declaratória ou constitutiva. E aí se viu que ele tem uma natureza dúplice. Ele declara a obrigação, que é a relação jurídica pré-existente, que já tem os seus contornos que apenas não estão definidos e que o lançamento define, mas ele constitui o crédito enquanto realidade formal autônoma. E aí, em relação ao que ele declara, que é a obrigação, quanto é devido, a quem é devido, qual a alíquota aplicável, qual a base de cálculo, como é que se faz o cálculo desse tributo, os contornos da relação jurídica material obrigacional, aplica-se a lei vigente na data do fato gerador dessa obrigação. Mas tudo que diz respeito apenas ao procedimento de formalização, vai ser feito um lançamento usando um formulário de papel, o papel é amarelo ou é azul? O lançamento vai ser feito de modo eletrônico, ele vai ser assinado por um fiscal com certificado digital, ou ele tem que assinar à mão? A assinatura tem que ser de um fiscal ou de dois? Eles têm que colocar o número de matrícula? Esses aspectos são regidos pela lei vigente na data em que o lançamento acontece. De novo, por conta do princípio tempus regit actum. O fiscal está aplicando ao contribuinte a lei vigente na data do fato gerador, mas ele está observando a lei vigente na data do lançamento que diz como ele deve lançar.
Então a lei que diz como ele deve lançar é que deve ser aplicada na data que ele está lançando, a lei vigente na data em que ele está lançando. O que será lançado, quais aquelas obrigações que estão sendo lançadas, aí aplica-se a lei vigente na data que essas obrigações surgiram lá no passado. Então, dando um exemplo, se em 2020 vigora uma lei que diz que o lançamento tem que ser feito em papel, num formulário azul, e diz que o imposto é 10%. Essa lei depois muda, o imposto passa a ser 20% e diz que o lançamento tem que ser feito de modo eletrônico. E aí em 2021 o fiscal descobre que em 2020 o contribuinte não pagou o tributo devido. Ele aplicará a lei vigente em 2020 em relação à alíquota, para dizer que a alíquota é aquela vigente em 2020, será a alíquota de 10%, e não a de 20% que aumentou depois. Mas quanto a como ele vai fazer o lançamento, será o lançamento eletrônico determinado na lei vigente na data que o lançamento acontece. Porque isso não altera a relação jurídica que está sendo lançada, altera apenas a maneira como ela é formalizada, que será de forma eletrônica e não de forma de papel. E é por isso que tem essa exceção na parte final do parágrafo 1º, exceto quando para atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Porque quando a lei está atribuindo responsabilidade tributária a terceiros, está colocando terceiros no polo passivo, ela está mudando a própria obrigação. A própria obrigação, relação obrigacional material. E aí, portanto, uma lei posterior não pode ser aplicada a um fato gerador anterior. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos, encaminhá-lo para amigos que possam gostar do tema e deixar na caixa de comentários o que gostaria de ver tratado nesse e em outros vídeos. Até mais.